Evangelo Marinakis, um dos maiores empresários do futebol europeu e proprietário do Nottingham Forest, tem demonstrado interesse em investir no Vasco da Gama. Esse movimento tem chamado a atenção não apenas pela relevância do nome, mas também pelo impacto que a entrada de Marinakis poderia ter na história do clube carioca. A negociação, que está sendo conduzida entre os representantes do empresário e a direção do Vasco, gerou um feedback extremamente positivo por parte do clube. Segundo relatos, incluindo os contatos com o jornalista Jorge Nicola, a direção do Vasco se sente otimista e entusiasmada com as perspectivas que a aquisição da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, pode trazer para o clube. O grande apelo dessa negociação está na possibilidade de transformar a gestão do Vasco. Com uma das maiores torcidas do Brasil e uma rica história no futebol, o clube carrega consigo uma grande responsabilidade, mas também um potencial imenso. No entanto, a situação não é simples e não se trata apenas de uma simples questão de investimento. Marinakis, além de seu interesse pelo Vasco, também está em negociações com o São Paulo, rival histórico do clube carioca. Esse outro clube paulista, que busca se reestruturar tanto financeiramente quanto em termos de competitividade, também tem o grego como um possível investidor. Para o São Paulo, o investimento de Marinakis seria voltado para a base do clube, uma área estratégica para o futuro da equipe, que busca se reerguer após um período de dificuldades financeiras e esportivas. Com isso, a disputa por Marinakis se intensifica, e o Vasco se vê em uma corrida contra o tempo para garantir o investimento, principalmente porque a negociação com o São Paulo está em andamento há mais tempo. No entanto, o Vasco aposta em um trunfo muito importante: a paixão de sua torcida. A torcida vascaína, que sempre se mostrou muito engajada e fiel, tem sido uma das forças motrizes para manter o clube relevante. Esse fator emocional tem um grande peso na negociação, e Marinakis parece perceber a magnitude de investir no Vasco, não apenas por sua grande história, mas pela mobilização e pela presença constante de sua torcida. A aquisição da SAF do Vasco por Marinakis significaria muito mais do que uma simples mudança financeira. Representaria uma verdadeira transformação no modelo de gestão do clube, que poderia ser levado a outro nível, com mais profissionalismo, transparência e investimentos tanto em infraestrutura quanto em elenco. O foco não seria apenas no imediato, mas também no longo prazo, criando uma estrutura sólida que garantiria ao Vasco um lugar de destaque no futebol brasileiro e, quem sabe, no cenário internacional novamente. Para o São Paulo, a situação também é de grande importância. O clube paulista tem investido fortemente na reestruturação interna e tem como prioridade a formação de novos talentos, por meio de sua base, que sempre foi uma das mais respeitadas do Brasil. A entrada de Marinakis no São Paulo, com um foco direcionado para a base, poderia ser uma grande oportunidade para o tricolor se reerguer no cenário nacional. No entanto, ao mesmo tempo que o São Paulo se beneficia dessa visão de longo prazo, o clube também acaba colocando a negociação do Vasco em risco, pois Marinakis ainda não deu uma resposta definitiva sobre qual clube receberá seu investimento. O que está em jogo aqui, para os dois clubes, é uma verdadeira revolução no modelo de gestão e no impacto que esses investidores poderiam ter em suas respectivas histórias. O São Paulo, com sua rica tradição e um projeto que visa a sustentabilidade financeira e o crescimento a partir da base, vê o investimento de Marinakis como uma chance única para consolidar sua posição no futebol brasileiro. Já o Vasco, com seu gigantesco potencial de crescimento e sua torcida apaixonada, acredita que a entrada de Marinakis poderia ser o ponto de virada que o clube precisa para se reerguer de anos de dificuldades financeiras e administrativas. Além disso, a questão de como a torcida do Vasco se sente em relação a isso não pode ser ignorada. O clube sempre teve uma base de fãs muito fiel e engajada, que segue o time de perto, independentemente dos desafios. Essa relação histórica com a torcida pode ser um fator decisivo na avaliação de Marinakis, que sabe da força que o Vasco tem no Brasil e no exterior. Para o Vasco, um investimento desse porte representaria uma chance única de corrigir erros do passado e, finalmente, colocar o clube de volta no caminho do sucesso. O que se sabe até agora é que o Vasco tem recebido sinais positivos por parte dos representantes de Marinakis, que veem no clube carioca uma grande oportunidade para não só melhorar a gestão interna, mas também para agregar valor ao clube, trazendo visibilidade e um modelo de negócios mais eficaz. A torcida do Vasco, por sua vez, está em estado de expectativa, aguardando por notícias que possam trazer um alento à fase difícil que o clube atravessa nos últimos anos. A confiança de Marinakis na grandiosidade do Vasco e na possibilidade de transformar o clube em uma potência novamente é um ponto crucial para os próximos passos dessa negociação. Em paralelo, o São Paulo também segue acreditando no seu projeto de reestruturação, e a possibilidade de Marinakis investir na base do clube tem gerado grande entusiasmo entre os dirigentes e a torcida. A entrada do empresário grego no tricolor não seria apenas um movimento financeiro, mas uma verdadeira revolução dentro do clube, que poderia mudar sua trajetória no futuro, com uma base ainda mais forte e preparada para formar novos jogadores. Porém, como sabemos, o tempo é um fator crítico.
Marinakis precisa tomar sua decisão, e a pressão para que ele escolha entre o São Paulo e o Vasco está aumentando. Com a chegada de Marinakis, tanto o Vasco quanto o São Paulo têm a chance de mudar os rumos do futebol brasileiro. Para o Vasco, isso representaria uma chance de recuperação, renovação e crescimento. Já para o São Paulo, seria uma oportunidade de reforçar sua base e sua estrutura para os próximos anos. A disputa entre os dois gigantes do futebol brasileiro promete ser um dos maiores capítulos da história recente do futebol nacional. A decisão de Marinakis é aguardada com ansiedade, e a torcida dos dois clubes estará de olho em cada movimento dessa negociação que poderá mudar para sempre o futuro do futebol no Brasil.